Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Prosseguindo aqui a nossa programação, eu lembrei para vocês que a gente está fazendo aqui uma comemoração dos 40 anos da democracia no Brasil, né? É um tema que perpassa a programação da Feira do Livro e que tem algumas mesas específicas, né? A gente acabou de ver aqui um historiador e um jornalista conversarem sobre a ditadura no Brasil, né? Vieram aqui o Eugênio Butti e o Carlos Fico e falaram sobre esses 40 anos de democracia vistos pelo jornalismo e vistos pela história. São duas instâncias fundamentais para a gente conhecer o nosso passado e o nosso presente. E é também nessa toada com um jornalista e um historiador que nós vamos prosseguir a nossa tarde agora, mas a gente vai falar não de democracia, mas sim do fascismo, o fascismo histórico, né? O fascismo foi uma marca na política do século XX, e que também transbordou, infelizmente, para o século XXI, em muitos países, e até hoje ele se faz sentir na política e nas relações sociais. Então, é por isso que a gente pautou essa mesa aqui, é sobre o fascismo que fala português, né? Então, nós estamos falando aqui sobre dois países, mas que viveram processos históricos que, em grande medida, podem se assemelhar e também podem se distanciar. Eu queria lembrar que, ainda nesse tema da democracia, nós vamos ter amanhã, ali no auditório Armando Nogueira, uma conversa sobre desigualdade econômica, que é um dos aspectos aí que a gente precisa refletir sobre a democracia brasileira. É um problema que a gente não consegue vencer inteiramente, a desigualdade econômica. E nós vamos ter também um debate, novamente, com o Eugênio Butti, que esteve aqui. Ele vai fazer a mediação com 3 escritores e escritoras, né, que falaram, que escrevem sobre a ditadura em seus romances, né? Então, a Ana Kiefer, o Cadão Volpato e a Ana Cristina Braga Marques são autores que tematizam o autoritarismo na ficção. Então, são algumas das mesas que a gente tem aí sobre o tema da democracia. Na sexta-feira vamos ter ainda o Leonardo Keller com o Rafael Maffei. O Leonardo é professor de Ciência Política e o Maffei de Direito. Eles vão falar também sobre esses 40 anos de democracia. Então, sem mais delongas, como diria o Fernando de Barros e Silva, vou convidar aqui
para o nosso palco o Pedro Doria. Seja bem-vindo, Pedro. Palmas para o Pedro Doria. Tudo bom? Pedro, muito conhecido de todo mundo por seus comentários na CBN, pelo jornal Meio, que também é um veículo independente, assim como a 451, e que é, hoje em dia, fundamental no debate público brasileiro para que a gente tenha um debate democrático, com diferentes pontos de vista, e isso é o que importa aqui. Por isso, Pedro, além de ser um autor de um livro sobre o fascismo brasileiro, ele também é um jornalista hoje que faz parte aí do nosso debate democrático. Obrigado, Pedro, pela sua presença. Eu convido também o grande Fernando Rosas. Por favor, palmas para o Fernando Rosas, querido historiador português. Tudo bem? Por favor, pode se acomodar ali ao lado do Pedro. Fernando Rosas aqui é autor da nossa editora também. Nós temos uma editora Tinta da China Brasil. Publicou 2 livros sobre Salazar, que é uma lacuna bibliográfica. É incrível que a gente fale português e saiba tão pouco sobre esse ditador que fala português como Salazar. Acho que eles vão poder nos explicar um pouquinho aqui. E, para conduzir essa conversa, eu convidei a historiadora Joana Salem Vasconcelos. Joana, palmas para a Joana, por favor. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Joana. Joana assinou a orelha aqui do livro do Rosas e vai poder trazer aí um pouco da bagagem dela também no estudo sobre a história do Brasil. Eu queria agradecer também aqui ao Ministério da Cultura, que, através da Lei Rouanet, a Petrobras apresenta a Feira do Livro através da Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura, e a Feira do Livro também tem o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, que também nos ajudam a garantir esse espaço democrático. A gente agradece a todos os patrocinadores, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Muito obrigado, pessoal. Bom debate. Boa tarde a todos. Desculpa. Imagina. Boa tarde, gente. Tudo bem? Até que não está tão frio como poderia, então vamos aproveitar esses próximos dias de Feira do Livro. Meu nome é Joana, tenho a honra de mediar esse debate, então, sobre esse tema tão importante, os fascismos que falam português. Sei que o Paulo já fez uma apresentação inicial dos nossos autores de hoje. Eu vou acrescentar algumas informações, então, importantes da biografia deles, antes da gente começar. O professor Fernando Rosas, ele é catedrático do Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa e também professor emérito da mesma instituição. Ele é um dos maiores historiadores da sua geração, com décadas de pesquisa sobre história contemporânea de Portugal e da Europa, também sobre colonialismo, descolonização da África portuguesa, lutas sociais no século XX. E aqui no Brasil, ele publicou pela Tinta da China o livro Salazar e os Fascismos, ensaio breve de história comparada, de 23, e esse Salazar e o Poder, a Arte de Saber Durar, publicado nesse ano, sobre o qual nós falaremos hoje mais especificamente. Esse livro é vencedor do Prêmio PEN de Ensaio, em Portugal, e, além disso, não podia deixar de dizer que Fernando Rosas é um grande militante, ativista político com uma trajetória biográfica muito importante. Ele foi, ainda quando estudante, lá nos anos 60, ativista contrário à ditadura de Salazar, chegou a integrar as fileiras do Partido Comunista Português, depois percorreu outras organizações, e, em 99, Rosas fundou o Bloco de Esquerda, junto com Francisco Louçã, pelo qual foi candidato à presidência e depois deputado de 2005 a 2010. Vou apresentar agora o Doria, com alguns outros detalhes, além daquilo que o Paulo comentou. O Pedro Doria é formado em jornalismo pela UFRJ, palestrante, escritor e fundador do canal Meio, que todos vocês, com certeza, conhecem. Ele foi editor executivo do Globo, editor-chefe de conteúdos digitais do Estadão, colunista da Folha, e é autor de 6 livros sobre temas variados, incluindo história da internet, da tecnologia e história do Brasil. Ele recebeu muitos prêmios pelo seu trabalho jornalístico, entre eles o Prêmio ESSO, o Prêmio Caixa e o Prêmio The Bobs, Best of the Blogs da DW na Alemanha. E é autor do livro Fascismo à Brasileira,
como o integralismo, maior movimento de extrema-direita na história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Então, vou fazer agora a minha primeira pergunta para o historiador Fernando Rosas, aproveitando, então, esse recém-lançamento. O livro do professor Fernando Rosas destaca como argumento central a duração do salazarismo. O salazarismo foi o regime mais duradouro como ditadura da Europa, com 48 anos de duração. Então, foi a ditadura mais longeva da Europa. Eu queria que você explicasse um pouco, professor, por que o salazarismo durou tanto tempo, inclusive, especificamente, após a derrota do Hitler e do Mussolini. Então, Hitler e Mussolini são derrotados no pós-Segunda Guerra e, ainda assim, Salazar perdura no poder. Afinal, por que isso aconteceu? Então, boa tarde a todas, a todos. O livro que aqui está, o Salazar e o Poder, é a razão porque eu fui para a história. A razão porque eu me tornei historiador. Sou oriundo de uma família de tradição republicana, democrática, antissalazarista, e a duração do salazarismo, meio século do século XX, foi sempre uma incógnita, uma interrogação, compreender porquê, como, que fatores. Demorei a dar essa resposta há alguns anos. Foi preciso atravessar vários aspectos da vida do salazarismo, na política externa, na política interna, para procurar sintetizar, do meu ponto de vista, claro está, as razões da durabilidade do salazarismo. E este livro é sobre isso. É sobre aquilo que é a arte de saber durar do próprio regime e do próprio ditador. E, ao longo do livro, sintetizo vários aspectos particulares dessa arte de saber durar. Era a maneira como o Salazar se referia ao Mussolini, a arte de saber durar. Há variados fatores que podem explicar essa durabilidade. Em primeiro lugar, o facto do salazarismo ter conseguir controlar duradouramente as Forças Armadas. Um fator absolutamente essencial. As Forças Armadas tinham uma forte componente republicana conservadora, é certo, mas importante, e o controle político e ideológico das Forças Armadas como esteio do regime é uma condição muito importante. A segunda respeita ao papel da Igreja Católica na manutenção do regime. A Igreja Católica, desde o início do regime, faz uma espécie de pacto com a ditadura, mediante o qual pacto a Igreja vai considerar o salazarismo como uma dádiva da providência ao povo português. O salazarismo como uma oferta providencial da sabedoria divina ao povo português. E, portanto, abençoa dos púlpitos da Igreja Católica, sobretudo no mundo rural, mas não só, abençoa o regime, legitima-o e apresenta-o como uma espécie de fruto da providência divina, benesse específica da providência divina para com o povo português. Em terceiro lugar, naturalmente, o fator da violência.
o regime desenvolveu como ditadura que era, ditadura de partido único, assentava na proibição absoluta das liberdades fundamentais, de associação, de expressão, todas. E os partidos eram proibidos e havia uma espécie de Assembleia Nacional que era uma Assembleia Nacional do Partido Único, na prática. E qualquer tentativa de manifestação, de intervenção política, ato de resistência, crítica ao regime, era perseguida como um atentado à segurança interna do Estado. E digamos que se conjugavam duas espécies de violência muito eficazes nas ditaduras deste tipo. Em primeiro lugar, uma violência preventiva. Ou seja, o regime traçava uma linha invisível, mas que toda a gente sabia onde estava, sobre aquilo que não se podia ultrapassar. Agora você assinava um abaixo-assinado a protestar, você entrava numa greve, você participava numa manifestação, você escrevia qualquer coisa pública contra o regime e aí passava essa linha. E a violência de preventiva transformava-se em violência repressiva. E entrava a polícia política. A polícia política era um Estado dentro do Estado, na ditadura. Teve vários nomes: Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial passou a chamar-se Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE. E depois, no fim do regime, quando Marcelo Caetano substitui Salazar na presidência do Conselho de Ministros, passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança. Era uma polícia com poderes irrestritos. Os inspetores, chefes de brigada, agentes da polícia, tinham poderes equiparáveis aos juízes e aos tribunais. Podiam ordenar prisões sem culpa formada, buscas, interrogatórios, violação de correspondência, escuta telefónica, e praticavam abundantemente toda essa espécie de requisitos e usavam sistematicamente a tortura nessas averiguações. Eu próprio fui objeto disso. A tortura do sono, o espancamento, etc., eram procedimentos habituais da polícia política. E tinham a seguir um apêndice judicial, que eram os tribunais políticos especiais, que julgavam os chamados crimes contra a segurança do Estado. E, portanto, a violência foi um papel essencial na manutenção, na durabilidade do regime. Mas uma ditadura não se mantém só pela violência. Além do controle do exército, da bênção da Igreja Católica, do uso combinado da violência preventiva com a violência repressiva, o corporativismo, que foi a filosofia básica do regime, a ideia de que o capital e o trabalho tinham que se concertar harmonicamente como um destino. Ou seja, a ideia ontológica de que a sociedade era espontaneamente harmónica entre o capital e o trabalho, e qualquer tentativa disruptiva dessa harmonia essencial e natural, correspondente à ordem natural das coisas, devia ser punida e corrigida. E a ordem corporativa em Portugal estabeleceu-se com base nisso. Grêmios onde os patrões eram obrigatoriamente organizados, sindicatos nacionais que eram impostos aos trabalhadores, substituindo
anulando a liberdade sindical, proibição do direito à greve, proibição absoluta do direito à greve e, portanto, uma ordem corporativa que anulava repressivamente qualquer tentativa dos trabalhadores se auto-organizarem, quer sindical, quer politicamente. E digamos assim, essa pseudo-harmonia imposta pela ordem corporativa, ou seja, pelo Estado que a organizava, naturalmente teve efeitos duradouros na sociedade portuguesa. Bom, e finalmente, deixem-me dizer, um quadro de organizações de caráter totalizante que controlavam o cotidiano das pessoas. Para terem uma ideia, as mulheres eram organizadas pelo Estado numa organização que se chamava Organização das Mulheres para a Educação Nacional. A mulher era a base da família, a base da família concebida como pilar da nova ordem económico-social, repouso do guerreiro, esposa fiel no lar, vigilante sobre o marido que se metia na taberna ou na política, e as mulheres eram consideradas um elemento essencial da nova ordem conservadora, ultracatólica e reacionária do novo regime. E tinha uma organização própria que as educava no cotidiano nesse sentido. A Organização das Mães para a Educação Nacional. Nos jovens havia uma organização da mocidade portuguesa, era uma milícia paramilitar, camisa verde, cinturão, talabarte, saudação romana. Era a milícia da juventude, em tudo copiada das milícias fascistas que havia em Espanha, na Itália. Havia, para os adultos, de uma forma geral, a Legião Portuguesa. A Legião Portuguesa era uma milícia também de camisa verde, saudação romana, cinturão, talabarte, a mesma coisa. Uma milícia armada. A milícia de juventude era uma milícia paramilitar, a Legião era uma milícia militar. No mundo do trabalho, o controle ideológico era assegurado pelos sindicatos nacionais, muitos deles de filiação obrigatória. E até os tempos livres das pessoas que trabalhavam era controlada por um aparelho de Estado que se chamava, copiando dos alemães do nazismo, da Alemanha nazi, chamava-se Federação Nacional para a Alegria no Trabalho. Os alemães tinham uma organização em tudo idêntica que se chamava Força através da Alegria, Macht durch Frei, e os portugueses copiaram. Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, o que é que era? Era atenção ao lazer. Os lazeres têm que ser controlados ideologicamente. Da minha geração, a resistência, por exemplo, ao fado, é porque a FNAT, essa organização, organizava umas sessões que chamavam serões para os trabalhadores, em que metiam o fado como canção nacional, o faduncho como canção nacional. E, portanto, a jovem geração estudantil da resistência só levou muito tempo a gostar do fado, porque o fado era a canção da FNAT, era a música da FNAT, bem como as excursões, os centros de férias, tudo copiado do dopolavoro da Itália fascista. O modelo era exatamente esse. A FNAT
integrava quer o exemplo alemão, nacional-socialista, quer o exemplo italiano, fascista. E, finalmente, para não me alongar em considerações, um último fator de durabilidade, e isto foi importante, quer dizer, controlar ideologicamente o cotidiano do jovem, da mulher, do trabalhador, quer quando trabalham, quer quando estão em situação de lazer, a escola, naturalmente a escola. Em Portugal foi criada uma cerimónia que era em todas as escolas, quando veio a ditadura, havia uma cerimónia que era a colocação do crucifixo na sala de aula. A cerimónia devia ter um discurso do professor e um relatório apresentado à Inspeção da Educação Nacional sobre como é que tinha decorrido o ato e qual tinha sido o discurso que o professor tinha feito, se tinha sido o discurso correspondente àquilo que era necessário. A Educação Nacional tratou-se de uma, sobretudo a partir do ministro Carneiro Pacheco, nos anos 30, segunda metade dos anos 30, a ofensiva do controle da Educação Nacional e transformar a Educação Nacional num discurso homogéneo de submissão aos ideários da chamada Revolução Nacional, com livros únicos. Livros únicos, por exemplo, quem queria estudar português, livro único de português, feito pelo Ministério da Educação Nacional. Livro único de História, feito pelo Ministério da Educação Nacional. Não se podia estudar por mais nenhum livro. Era o livro único. Havia livros únicos para português, para História e para Geografia. Porque eram as disciplinas onde mais claramente se manifestava a visão sobre o território, a visão sobre a nacionalidade, a visão que se queria informar sobre a história. E, portanto, o livro único, os inspectores da Educação Nacional, o controle político e ideológico estrito sobre a Educação Nacional. Sendo certo que para o Salazar a alfabetização estava longe de ser um problema importante. Ele dizia que mais importante do que saber ler, escrever e contar era a ordem social, a paz social. E que o saber ler, escrever e contar não devia ser tão alargado como isso, porque, digamos assim, um excesso de alfabetização podia trazer em certas camadas sociais ideias perturbadoras da ordem social estabelecida. E, portanto, este fator da criação unívoca e da imposição autoritária através de organismos específicos de controle ideológico sobre os setores sociais, a juventude, as mulheres, os trabalhadores, etc., era outro fator de durabilidade muito importante, porque criou uma espécie de norma permanente do ponto de vista do controle ideológico da ordem de ideias. E, finalmente, e com isto termino, a sorte. O Salazar teve sorte. Quando o Salazar foi substituído no poder pelo professor Marcelo Caetano, o Salazar, em 68, deu uma queda da cadeira, fez um traumatismo craniano e foi declarada a impossibilidade física permanente dele exercer funções. Foi substituído, nessa altura, pelo professor Marcelo Caetano, que mais tarde viria a morrer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o professor Marcelo Caetano disse que uma vez que, além do mais, o regime, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha tido sorte. O Salazar não gostou nada disso, porque considerava que a neutralidade portuguesa na guerra tinha sido fruto da sua providencial genialidade. E teve sorte, porque, e com isto vou terminar, durante a Segunda Guerra Mundial,
o Hitler chegou a ditar uma operação de invasão da Península Ibérica chamada a Operação Félix. Visava, em colaboração com as tropas do Franco, entrar na Península, cortar Gibraltar, cortar o acesso do Mediterrâneo no Estreito de Gibraltar à frota inglesa, e uma parte dessa operação desdobrava-se numa outra operação, que era a Operação Isabela, que era ocupar o litoral português e impedir o desembarque das tropas britânicas em Portugal. Teve previsto, e o Salazar chegou a mandar gente secretamente à Espanha para ver onde é que estava a tropa espanhola colocada, etc, etc. Teve sorte. Porquê? Porque na Jugoslávia os ingleses operaram uma espécie de golpe de Estado e colocaram no trono um jovem rei que, ao contrário do regente anterior, era pró-britânico e anti-nazi. E, portanto, os alemães tiveram que deslocar as tropas que já tinham acumulado nos Pirineus, as divisões Panzer, deslocá-las para a Jugoslávia e depois para a Grécia, onde o Mussolini tinha resolvido invadir a Grécia por modo próprio e estava a levar porrada por todo o lado, e eles foram salvar o Mussolini na Grécia. E a seguir meteu-se a Operação Barbarossa, que era o ataque à União Soviética, e, portanto, a Península Ibérica ficou para um dia. Mais tarde eles lá voltariam e nunca mais voltaram, porque já se sabe que da frente leste eles nunca mais saíram. E, portanto, a sorte foi também um dos fatores de durabilidade e, portanto, com isto eu resumi mais ou menos o Estatuto do Livro para o vosso conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, professora. Pedro, puxando aqui o fio do seu livro, você abre o Fascismo à Brasileira contando de um encontro entre Plínio Salgado e Mussolini, que aconteceu no dia 14 de junho de 1930, há exatamente 95 anos. Pedro, conta um pouco sobre a importância do fascismo italiano para a formação ideológica do integralismo, mas também as particularidades brasileiras desse fascismo integralista e como o integralismo vai se desenvolvendo de forma própria e específica também nesse cenário da década de 30. O Plínio era uma figura muito interessante. O professor Fernando Rosa estava falando agora dos livros únicos com os quais ele estudou no período da ditadura do Estado Novo Português. A gente teve uma coisa similar no Brasil, que foram duas disciplinas. As pessoas da minha geração, um pouco mais velhas, certamente vão lembrar de estudar o SPB e Moral e Cívica, que eram disciplinas instituídas pela ditadura militar e cujo currículo foi desenhado, a maior parte das pessoas não sabe disso, por Plínio Salgado, que nos anos 60, 70 estava lá nos enfurnando ainda, sem largar o osso. O Plínio era um cara muito inteligente, muito preparado. O Plínio leu poemas próprios na Semana de Arte Moderna de 1922, aqui no Teatro Municipal, ali com Mário de Andrade, hoje o de Andrade, a turma toda. Ele é um dos fundadores do modernismo brasileiro. E ele era também um deputado estadual. Ele pertencia ao PRP, o Partido Republicano Paulista. E, naquele momento ali, em 1930, quando acontece a Revolução /golpe, né, que é simultaneamente uma revolução e um golpe, e que leva o Getúlio ao poder, o Plínio estava na Europa. Um dos banqueiros aqui de São Paulo estava preocupado com a educação do filho, se vira e fala:
tem esse jornalista político aqui que é muito inteligente, vou mandar meu filho para a Europa para fazer um passeio para ele apresentar. E é nesse contexto, em 1930, mais ou menos quando o Getúlio estava chegando, um pouquinho antes do Getúlio chegar ao poder no Brasil, mas quando a Primeira República já estava em ruínas, que a Embaixada Brasileira consegue esse encontro para o Plínio Salgado e ele fica absolutamente deslumbrado com Mussolini. Eu acho que tem uma dificuldade da gente entender esse momento ali do século XX, dos anos 20, dos anos 30, porque, afinal de contas, como é que as pessoas se metem no fascismo, né? O que acontece para esse negócio ser atraente? Mas existia uma convicção, após a Primeira Guerra, primeiro, de que a democracia liberal era um regime velho, de que era um regime que não tinha entregue suas promessas, e que a gente precisava de um regime novo, algo que fosse radical e transformador. E esse regime, pela direita, é o fascismo, pela esquerda, é o comunismo. Eram os dois... as duas utopias muito diferentes uma da outra, evidentemente, mas que estavam sendo propostas para a sociedade. O Plínio é um cara que se encanta com o fascismo italiano. E ele decide que ele vai implementar isso no Brasil. O problema é que, para você implementar um fascismo no Brasil, você tem que necessariamente fazer algumas adaptações. A primeira, por óbvio, se o fascismo é sempre muito preocupado com a natureza do povo, né, o que é o português de verdade, o que é o italiano de verdade, o que é essa pessoa ideal, como é que você faz isso num país que é mestiço? Somos todos vira-latas aqui, né? Então, essa é uma das primeiras dificuldades, mas o Plínio resolve isso, e ele resolve isso com uma certa elegância na cabeça dele. O lance é o seguinte, os anos 30 é um momento em que o Brasil abraça a ideia de que ele é mestiço. A Primeira República tinha uma característica bastante eugenista. Tentou, até o finzinho, branquear a população, europeizar a população, queria que o Rio de Janeiro, que ainda era a capital da República, fosse a Paris dos trópicos, esse tipo de coisa. A partir de 1930... tem uma série de sociólogos, antropólogos que começam a falar, gente, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, começa a falar do Brasil mestiço, e o fascismo brasileiro abraça isso. O fascismo ele é simultaneamente revolucionário e reacionário, o que parece uma contradição em termos, porque mas, por um lado, ele é reacionário porque ele quer ir para um passado remoto que ele considera ideal. Mas ele é revolucionário porque, a partir desse ideal, ele quer implementar um regime radicalmente novo. Então, ele tem essa peculiaridade ali desse período modernista de juntar essas duas coisas. E como é que é ser reacionário no Brasil? Bem, ser reacionário no Brasil, a gente está falando do quê? A gente está falando, primeiro, de uma economia rural. Porque ser reacionário, o que é o Brasil mais antigo que a gente imagina? É o Brasil colonial. Então, aquilo era rural, aquilo era católico, aquilo era patriarcal, mas aquele Brasil era também muito preocupado com mineração, com, gente, ouro de Minas Gerais, né? E quem é o brasileiro ideal? O brasileiro ideal, evidentemente, a gente está falando de São Paulo nos anos 30, né, Joana? O brasileiro ideal vai ser o bandeirante, que é o sujeito que faz o quê? É o sujeito que controla a mata, controla o ambiente. Ele vai lá e domina, toma para si. O brasileiro ideal do Plínio Salgado não é um brasileiro urbano, é um brasileiro rural, é um brasileiro do interior. Ele é um brasileiro que tem essa coisa do sujeito da roça que vai no mato e controla o mato, que domina o mato, que bota o mato abaixo, que abre espaço, que cria casas, que cria plantações e tudo mais, que encontra ouro, que encontra pedras, que encontra as riquezas da terra. Se a gente pensa nesse Brasil colônia, o Brasil colônia é o ideal do Plínio Salgado. E se a gente olha para o Jair Bolsonaro, por exemplo, que é uma das coisas que eu acho mais fascinantes, qual o Brasil ideal de um cara como Bolsonaro? Ele é mais agro do que urbano,
ele é super religioso. O Plínio era pelo catolicismo nos anos 30. No bolsonarismo, você tem a força neopentecostal muito forte. O Bolsonaro fala igualmente muito da coisa de mineração. A gente precisa minerar, a gente precisa minerar, a gente precisa minerar. Se você vai olhando o que é o homem ideal do Bolsonaro, esse homem forte que controla a natureza, tudo mais, a natureza você precisa controlar. Esse negócio de você trabalhar em cooperação com a natureza é um problema ideológico mesmo, no fim das contas, de uma questão de visão de mundo. O ponto só que eu fiz essa ponte, que eu acho importante fazer, Joana, é porque o espírito do integralismo, o espírito do bolsonarismo é o mesmo. A ideia, o ideal de Brasil do integralismo brasileiro, não do português, mas do integralismo brasileiro e do bolsonarismo é o mesmo. E a única diferença é que, de fato, o integralismo era composto por intelectuais e a turma no comando do bolsonarismo é muito mal preparada intelectualmente. E não tem, pelo contrário, tem até uma certa repulsa a conhecimento. Mas a gente está falando de movimentos políticos que, em essência, um ecoa o outro. E eu acho que tem uma razão para um ecoar o outro, que é esse jeito de entender o Brasil nunca desapareceu. Sempre se manteve entre nós e está aí. E vai continuar, tá? Nas próximas gerações, sempre está lá. Ele vai estar lá. É uma das maneiras que alguns brasileiros compreendem o Brasil. E, em determinados momentos da história, a coisa desabrocha. Obrigada, Pedro. Voltando a Portugal, a gente tem, então, no seu livro, uma descrição também sobre as crises do salazarismo. Há uma cena que você descreve em 1961, em que o Salazar aperta, assim, segura um pouco o cinto e fala: essa foi por pouco, com um golpe que quase funcionou e ele quase caiu. Conta um pouco para a gente sobre essa queda do salazarismo, ou melhor, do Marcelo Caetano, na Revolução dos Cravos, e também de que maneira esse salazarismo deixa o poder, porém se perpetua na sociedade. É possível dizer que o salazarismo deixou o poder em 74, mas se perpetuou na sociedade portuguesa? Antes de lhe responder, gostava de fazer aqui uma pequena comparação entre o integralismo brasileiro e o integralismo lusitano, cujo nome inspira provavelmente o brasileiro, mas que é diferente. O integralismo lusitano, o integralismo brasileiro é a modalidade fascista é a modalidade do fascismo no Brasil, digamos assim, de uma corrente tipicamente fascista no Brasil. O integralismo lusitano é mais uma reação do antigo regime ao liberalismo e à democracia. Ou seja, um nacionalismo orgânico e corporativo, um autoritarismo e uma forte componente passadista que não entrega esse aspecto característico dos fascismos, que é, digamos assim, o que alguns autores chamam a modernidade catastrófica, ou seja, uma modernidade que vem associada a um regime ditatorial e violento, mas que caracteriza os regimes fascistas de uma forma geral, ou seja, a componente passadista, a componente anti-iluminista, retrógrada, mas também uma componente moderna, moderna no exercício, no discurso, na forma do poder, na propaganda, etc. E, portanto, o integralismo lusitano vai apoiar o salazarismo, mas não é ainda o fascismo português, é uma componente do antigo regime. É um sopro do antigo regime contra a modernidade política que o liberalismo e a democracia representavam.
O regime português teve durou muito tempo, durou praticamente, a ditadura durou de 1926 a 1974, portanto 48 anos, meio século, do século XX. O salazarismo propriamente dito, ou seja, a ditadura governada pelo Salazar, o Salazar é chefe do governo a partir de 1932, apesar de desde 1928 já ser ministro das Finanças, passa a ser primeiro-ministro em 1932 e nunca mais abandona o cargo até 1968, quando tem o acidente que o impossibilita. Ou seja, o salazarismo não é derrubado, cai, cai da cadeira, mas não é derrubado, permanece no poder. Mas é um regime que conhece altos e baixos, crises, e uma das crises grandes que sofreu foi exatamente essa, ligada a um fator determinante na queda da ditadura, que é a guerra colonial. Ou seja, o colonialismo e a guerra colonial. Portugal é um império colonial, como gostava de dizer na propaganda, e enquanto a maioria dos impérios coloniais europeus, ainda que passem todos eles, o colonialismo holandês, o belga, o inglês, o francês, todos eles passam por períodos de guerra colonial para aguentar as colónias na época da descolonização, mas acabam por negociar com os movimentos de libertação a transição para a independência. Portugal, o salazarismo, é o único dos regimes coloniais de europeus onde nunca se negocia com movimentos de libertação. Não há essa saída do diálogo. A saída é a guerra, e uma guerra interminável. Uma guerra sem saída. Uma guerra que se prolongou por 13 anos e que ia acabar por derrubar o regime. No período final da guerra, a questão punha-se desta maneira. Ou o colonialismo encontrava uma solução política para a guerra que necessariamente passava pela descolonização, ou então a guerra acabava com o regime fascista e colonial que existia, e foi esta segunda solução que acabou por imperar. Exatamente em 61, começa a luta armada em Angola, no norte de Angola. E há uma parte dos comandos das Forças Armadas muito sensibilizada pelos americanos, pela América do Kennedy. O Kennedy acabava de ser eleito Presidente da República, Presidente dos Estados Unidos, que acham que Portugal deve procurar uma solução política para a guerra. E tentam fazer os comandos principais, comandos militares, tentam fazer um golpe palaciano para uma conspiração de palácio para derrubar o Salazar. Um dos homens que apoiou o Salazar nessa altura, já falei dele, e é por isso nomeado ministro do ultramar, Adriano Moreira, contou-me numa entrevista que eu fiz, que teve uma entrevista com o Salazar a seguir a estes acontecimentos do golpe, da tentativa do golpe em abril de 61, em que o Salazar, exatamente em pé, puxou as calças, ajeitou-as e disse: desta vez foi por pouco. E desta vez foi por pouco porque a conspiração abarcava os principais chefes militares. Só que os chefes militares distraíram-se.
deixaram o Salazar organizar o contra-ataque e, portanto, o Salazar, a arte de saber durar, não é? O Salazar soube neutralizar os generais e respondeu, demitiu-os todos. Lembro-me muito bem desse dia em que estávamos todos a ver a televisão à espera dos acontecimentos e aparece o Salazar a falar e diz: se há alguma explicação há a dar, ela é muito simples, para Angola, rapidamente e em força. Se há alguma explicação há a dar, quando todo o país estava na expectativa do que é que ia acontecer com a conspiração de que se falava. A conspiração foi derrotada e o Salazar aparece: vamos então travar a guerra. Vamos então travar a guerra como deve ser travada, do ponto de vista de mandar para lá tropas e ir para a guerra. E, portanto, essa é a crise de 1961, que inaugura uma guerra sem fim. Exatamente uma característica da Revolução Portuguesa é que a guerra, ao fim de uns anos, cansa. Uma guerra sem fim é uma coisa prolongada e complicada. Porquê? Porque um jovem vai para a guerra aos 19 anos, dá o nome, aos 20 é mobilizado, 2 anos de preparação na metrópole, 2 anos na frente de guerra, 4 anos, perde o emprego e pode perder as pernas, os pés com uma mina, pode perder metade da cara se a mina está pendurada na árvore, pode morrer numa emboscada. E muitos voltaram nos caixões, voltaram para ficar sem pernas, e muitos mais voltaram com o stress traumático de guerra, que nunca mais se reencontraram. E isso é além dos aspectos económicos, 40% do orçamento português para a guerra. Uma guerra que toda a gente sabia que não tinha fim. Era uma guerra feita contra os ventos da história. E, por irónico que pareça, esse cansaço social com a guerra, muito interpretado pelos jovens estudantes que declararam guerra à guerra, pela esquerda católica em Portugal, pela oposição antifascista, etc., esse descontentamento é interpretado e operacionalizado por quem? Pela tropa que faz a guerra no terreno. Os oficiais intermédios, os comandantes de companhia, os capitães, que sabem que é mentira a mitologia do Portugal uno e indivisível do Minho a Timor, sabem que a guerra não pode ser ganha, sabem que a derrota na guerra vai ser lançada sobre os militares. E, portanto, eles interpretam esse descontentamento e esse cansaço e operacionalizam-no num golpe militar desencadeado em 25 de abril de 74 e que depois ele próprio se transforma numa revolução. O golpe foi no dia 25 de abril de 74 e ele destapa esse caldeirão de pressão acumulada que era a sociedade portuguesa e que explode num imenso movimento revolucionário que vai caracterizar a transição da ditadura para a democracia em 1964 e 1975. E, portanto, o colonialismo e a guerra estão intrinsecamente ligados à própria emergência da democracia em Portugal. Não é por acaso que a extrema-direita hoje em Portugal tenta reabilitar a guerra colonial, tenta reabilitar o colonialismo, porque isso faz parte da sua negação dos valores da democracia e de Abril, que em 25 de Abril de 1964 trouxe para Portugal. Muito obrigado. Obrigada, professor. Pedro, seguindo aqui nossa conversa, há um dado curioso da história do integralismo no Brasil, que é o fato de que a sua proibição em 1937, no golpe do Estado Novo brasileiro, ocorre
por um governo que era repleto também de políticos simpáticos ao nazismo e simpáticos ao fascismo, né? Entre eles o Góes Monteiro, o próprio Lourival Fontes, do DIP, o próprio general Dutra, que depois muda de opinião, mas naquele momento ainda era simpático ao fascismo. Isso me faz pensar que existem diversas posições e diversas formas do fascismo no Brasil. O integralismo foi uma delas, mas o fascismo se organiza de muitas formas, e tanto naquela época quanto hoje. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse fascismo mais explícito e agitativo, em relação com um fascismo mais institucional e oficial, que também perdura no Brasil ao longo do século XX. Vamos lá. O que acontece naquele instante ali? O Plínio tinha um modelo mais italiano do que alemão na cabeça, mas ele tinha um modelo essencialmente fascista europeu na cabeça. E o que eu quero dizer com isso? Era mais italiano do que alemão, porque, por exemplo, por Plínio, a coisa do antissemitismo não era tão central na ideologia dele quanto... Não era todo mundo, tinha uma turma nazista entre os integralistas também, mas a turma dominante era essa turma mais italianada, principalmente o Plínio e o Miguel Reale. Miguel Reale, o pai, o primeiro, o fundador da USP. E eles queriam essa coisa que era... Eles queriam esse sistema em que o Brasil se tornasse uma ditadura com um partido único, ao molde europeu. E o Plínio, na verdade, não fazia questão de ele ser o comandante supremo, o líder supremo. Ele era o líder supremo do movimento integralista, mas ele estava perfeitamente confortável com a ideia de Getúlio Vargas assumir isso. Incorporar a ação integralista brasileira e, a partir da ação integralista brasileira, erguer o que seria, na cabeça do Plínio, o Estado Novo ideal. O Getúlio era mais esperto do que isso. O Getúlio tinha toda sorte de gente ao redor dele. Ele tem uma perseguição que é muito particular, que é uma perseguição aos comunistas. Veja, ele proíbe o comunismo e ele proíbe o integralismo, mas os comunistas vão para a cadeia ser torturados. Os integralistas vão para casa, vão ser exilados em Portugal. O tratamento que os integralistas recebem é muito distinto do tratamento que os comunistas recebem. Agora, o Getúlio tinha na cabeça dele... Ele, obviamente, tinha muita inclinação fascista, tá? E veja, a gente está falando de 1937. Ainda não aconteceu o Holocausto. Nenhum país europeu foi invadido pela Alemanha nazista. Então, muita gente ainda olhava para o fascismo como os caras são organizados, os caras põem ordem, tem uma lógica aí. Existe um outro grupo fascista no Brasil, que não é o movimento integralista, que são os camisas azuis de Minas Gerais. E tem dois políticos que são muito importantes dentre esses camisas azuis. Um é um cara chamado Francisco Campos, é um jurista. O apelido dele era Chico Ciência. Outro é um político chamado Gustavo Capanema. Quem conhece um dos prédios modernistas mais bonitos do Rio de Janeiro, que é o Palácio Capanema, que é a sede do MEC, que é meio que o nascimento da arquitetura modernista brasileira mesmo, porque é aquele projeto que tem um pedaço é do Lúcio Costa, um pedaço é do Oscar Niemeyer, um pedaço é do Le Corbusier. Você pega o Dream Team dos arquitetos modernistas e faz aquele prédio. Aquele prédio leva o nome do Gustavo Capanema, que era esse político fascista. O que o Plínio queria em 1937? Os comunistas já estavam presos. O Getúlio antecipa para ele que haverá um golpe de Estado. Em 1937 é um golpe dentro do golpe. Em 1938, a Constituição de 1934 impunha que haveria uma eleição livre para presidente da República. O Getúlio não quer essa eleição, então ele dá um golpe e manda cercar o parlamento com militares em novembro de 1937. O Plínio estava previamente avisado.
O Plínio quer duas coisas do Getúlio. Ele quer que o Getúlio dê para ele, Plínio, o Ministério da Educação e Cultura, e quer que o Getúlio assuma a ação integralista brasileira e transforme a ação integralista brasileira nesse partido único brasileiro para se criar um movimento, um regime de fato fascista. Só que o Getúlio não quer fazer isso. O Getúlio decide dar para o Gustavo Capanema o Ministério da Educação. E o Francisco Campos escreve aquela que é a pior Constituição da história do Brasil, que é a Constituição de 1937, cujo apelido é a Polaca, e ela se chama Polaca porque ela é quase que um copy and paste da Constituição polonesa, que era uma Constituição fascista. Francisco Campos era fascista, a maior parte dos ministros do Getúlio eram fascistas. E o Getúlio tinha claras simpatias fascistas, tanto que toda a legislação trabalhista e a maneira como ele vai organizar sindicatos no Brasil, já no Estado Novo, é tudo copiado do Mussolini. Mas o Getúlio já estava entendendo que tinha uma divisão se formando no mundo. Ele já estava entendendo que a possibilidade de uma guerra mundial era bastante razoável. E se ele decidisse... veja... Ele estava fundando um regime com uma Constituição fascista, botando no Ministério da Educação um ministro fascista, mas ele não quer aquela coisa caricata de gente andando fardada de verde pela rua com braçadeira de sigma, fazendo saudação romana e tudo mais. Ele quer puxar os elementos do fascismo, mas ele não quer botar a cara de fascista. Porque ele também tem outros nomes no ministério dele, como Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é um cara que, naquele momento, está servindo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que era um liberal americano, um liberal americana nesse sentido, e que ficava puxando pelo lado dos Estados Unidos. O Getúlio entendia que não fazia sentido para ele tomar partido tão cedo. Ele queria ver como que as peças iam se distribuir no tabuleiro. Eu só queria fazer um último comentário. Por que o Plínio quis ser o ministro da Educação e da Cultura? E por que o Getúlio botou um cara como Capanema no Ministério da Educação e Cultura? Porque educação e cultura é como você forma a ideia de o que o país é, das crianças aos adultos. É nas peças de teatro, é no cinema, é na música. Esses elementos são muito importantes para qualquer regime fascista. Você sistematizar uma compreensão e uma ideia única de o que o país é, evidentemente, uma ideia onde não existe nenhum tipo de espaço para pluralismo. O professor, na primeira resposta, estava justamente descrevendo como era o sistema de educação portuguesa. O Getúlio implantou isso aqui no Brasil. É que a gente, um pouco mais bagunçado, e como a gente teve a sorte do nosso Estado Novo acabar em 1945, por outro golpe militar, eles não param de dar golpes aqui, sabe, professor? Essa coisa não ficou tão forte no Brasil. Não é à toa que os militares trazem o Plínio de volta para fazer, a partir de 1964, a política de educação do regime. E o ato institucional de número 1, quer dizer, o ato que instaura o golpe militar de 1964, quem que escreveu? Chico Ciência, Francisco Campos. Obrigada, Pedro. Eu vou fazer uma última pergunta. A gente tem já uma próxima mesa muito em breve, mas ainda temos alguns minutos, que é a mesma pergunta para os nossos dois autores convidados, que acho que é a pergunta que talvez todos vocês tenham em mente, que é sobre essa relação entre o fascismo histórico e os neofascismos e os atuais fascismos. Como vocês veem nos respectivos estudos de vocês que se dá essa relação? Ou seja, quais são os principais termos de comparação entre esses fascismos históricos e os fascismos contemporâneos? Em Portugal, no Brasil, mas também como fenômeno internacional. Existe um salazarismo hoje? Essa seria uma forma do fascismo em Portugal? Ou é outra forma que existe hoje? Da mesma forma, hoje no Brasil,
existe uma frente integralista brasileira, mas ela rejeitava Bolsonaro. Ela é muito insignificativa, só carrega o nome, né? Como você enxerga, então, essa correlação, essa, entre aspas, modernização dos fascismos e também essa necessidade de combatê-los na atualidade? Pode começar, professor. Acho que está aqui o seu microfone. Eu acho que o que se passa hoje internacionalmente, na América, nos Estados Unidos, na América Latina, na Argentina e em vários países europeus, é um renascimento da extrema-direita e de uma extrema-direita fascisante, ainda que muito provavelmente não vá manifestar-se nos termos, com a exterioridade ou até com o folclore dos fascismos históricos. E porquê? Porque, apesar de tudo, há a memória do fascismo, há a memória do Holocausto e, em Portugal, concretamente, há a memória da ditadura e da Revolução de Abril. Por isso mesmo, a nova extrema-direita tem particularidades novas, tem particularidades diferentes. Afirma respeitar a ordem parlamentar, afirma ter abandonado a violência como processo, mostra-se com respeitabilidade e pretende ser uma força política sistémica dentro do sistema, mas a sua ideologia e os seus métodos de trabalho são os de um autoritarismo de tipo novo que está, na minha opinião, está claro, está muito próximo de um neofascismo próprio da época histórica atual, onde os desfiles milicianos com saudação romana, etc., estão um bocadinho fora do contexto, por enquanto. A nova extrema-direita, no entanto, em Portugal, concretamente, é neossalazarista, claro. Não querem o regime do Salazar, mas querem considerar que o salazarismo foi uma época gloriosa da história de Portugal. Não pretendem criar outro salazarismo, mas querem recuperar o salazarismo como um passado heróico de Portugal que a democracia destruiu. E, portanto, a democracia é responsável por todos os problemas, como se no salazarismo não houvesse nenhum. Além disso, tem um comportamento muito próximo do que foram os partidos fascistas na primeira crise histórica do sistema liberal. Eu entendo que há uma segunda crise histórica do sistema liberal. Os partidos nucleares do sistema liberal perderam o pé. Não responderam às necessidades mais prementes das pessoas na educação, na saúde, no emprego, na inflação. E que, portanto, há um capital de queixa social forte, e esse capital de queixa é cavalgado, como nos anos 30, pela nova extrema-direita. Uma extrema-direita que fala não à razão, mas ao instinto primitivo, à emoção. Uma extrema-direita que semeia o medo, a insegurança, e transforma o medo e a insegurança em ódio. Designadamente na Europa, em termos de um antirracismo crescente contra os imigrantes, contra o estrangeiro, contra o outro que vem para Portugal e que rouba o emprego, e que rouba a segurança social, e que atenta contra as mulheres, etc., etc.,
apesar de tudo isso ser estatisticamente falso. Mas é uma espécie de racismo feito lugar comum, explorado politicamente em nome da necessidade de uma nova ordem autoritária, securitária, anti-imigração e acompanhada de uma espécie de contra-revolução cultural muito importante, que é exatamente a do regresso ao passadismo, o regresso à tradição gloriosa do Império, regresso à ordem, à disciplina e, portanto, regresso a formas autoritárias do poder que naturalmente são voltadas contra a democracia social e política, contra a democracia parlamentar, sem dúvida, e contra a democracia social, porque um dos fatores essenciais da nova extrema-direita é o ataque aos direitos laborais. Ou seja, é a facilitação do desemprego, é a baixa real do salário, o aumento do tempo do trabalho, as dificuldades de sindicalização, as dificuldades da contratação coletiva, tudo isso, um ataque muito vasto aos direitos laborais, que estão na essência também desta nova extrema-direita, que tem uma componente de contra-revolução cultural muito importante, que é a representação do mundo. Como é que se vê o mundo? Como é que se vê o cotidiano? Como é que se melhora a vida? Pela ação coletiva das pessoas juntas em sindicatos, em movimentos sociais, em partidos políticos, ou através do empreendedorismo, ou seja, cada um por si. Em Portugal chama-se os unicórnios, ou seja, as empresas com sucesso, cada um safa-se como pode. Cada um cria a sua própria empresa para progredir e a transformação social não vem da ação coletiva das pessoas, agrupadas exatamente nos seus órgãos associativos, políticos, associativos, ou sindicais, ou culturais, mas vem do cada um safar-se, mas vem da concorrência desmesurada, de vencer o próximo. E, portanto, é toda uma contra-revolução de cultura acerca das formas de representar o mundo e de representar a vida que está em curso. Um dos aspectos novos que se pede aos antifascistas e aos democratas na luta que eu penso que é necessário travar contra a extrema-direita é exatamente a necessidade de contra-hegemonia, ou seja, a necessidade de responder culturalmente na defesa de valores, dos valores próprios de uma democracia social e política. Porque é aí que tudo começa, ou seja, é na representação do mundo, é na visão do cotidiano, é na mundivivência que cada um tem, que se espelha e que é objeto de uma fortíssima ação por parte da extrema-direita. Por isso eles querem os Ministérios da Educação. Na Europa, a extrema-direita, quando se quer coligar com a direita, pede sempre duas coisas essenciais. Querem os Ministérios da Polícia e da Segurança e querem o Ministério da Educação. Adivinhem porquê? Não é? Adivinhem porquê? E é porque foi por aí que começaram os governos do Mussolini e do Hitler. Exatamente, o Mussolini, o primeiro governo do Mussolini em Itália, em 1922, só tinha 3 fascistas. O problema é que havia um que era chefe do governo e outro que era ministro do interior. Não é? E na Alemanha nazi, o primeiro governo do Hitler também só tem 3 nazis. Um deles é chefe da polícia da Prússia e o outro é chanceler. E, portanto, controlar as polícias e a educação, naturalmente, os cargos de coordenação, é um propósito que lhes permite controlar as visões do mundo e fazer essa propaganda
que apela ao instinto primitivo contra a razão. É o instinto primitivo contra a razão. A intuição contra a razão. O medo contra a razão. E essa é uma luta muito importante, prolongada, sendo certo que dela depende a democracia social e política em todo o mundo, porque o fenómeno não é só europeu. O fenómeno não é só europeu. E, portanto, estamos colocados perante uma curva da história nessa matéria à qual as democracias vão ter que aprender a responder. Os sistemas liberais do Ocidente vivem um período de crise e é preciso reinventar as formas de subsistência, de valorização e de progresso das democracias. E é nisso que estamos. Muito obrigado. Obrigada. Antes de passar a palavra para fechamento do Pedro, queria lembrar que, logo depois que concluir essa mesa, os autores vão estar autografando livros logo aqui atrás, nessa região da Livraria da Travessa. Tá? Então, se vocês quiserem pegar o autógrafo deles, é ali que estarão. Pedro? Deixa eu tentar ser rápido aqui. Vamos lá. Fascismos começam, o Fernando acabou de dizer, sempre a partir de crises do liberalismo. E crises do liberalismo, entendam, crises de percepção da democracia. É quando a sociedade, uma parcela da sociedade, começa a ter dúvidas de que democracia vale a pena, de que democracia é capaz de entregar suas promessas. Quando a gente está nos anos 20 e 30 na Europa, a gente está falando de um período de muita pobreza por conta do fim da Primeira Guerra Mundial. A gente está falando de um ambiente de morte e mutilação de uma quantidade imensa de homens jovens. E quando a gente fala de Itália e Alemanha, a gente está falando de países de industrialização muito recente. Aqueles primeiros operários ali em Milão, que formam as primeiras fileiras do movimento fascista italiano, eles eram os primeiros das suas gerações trabalhando como operários. Pai, avô, bisavô, trisavô, tudo tinha trabalhado no campo, numa sociedade essencialmente agrícola como tinha sido a Itália desde sempre. O que está acontecendo hoje, em essência, é a automação industrial, gente. Não tem mais emprego de operário. E não tem mais emprego de operário, não é porque as fábricas foram para a China, é porque robô faz o trabalho. E isso quer dizer que a gente tem uma legião de homens jovens, homens até 30 e poucos anos, com ensino médio, que não tem qualquer tipo de perspectiva de um emprego que vá botá-los na classe média. Então, isso se torna uma vida muito mais dura. Tanto lá nos anos 20 e 30, como aqui, o que está acontecendo é, quando você tem dentro das sociedades essa legião de homens de ensino médio, de baixo, quer dizer, ali nas camadas medianas da sociedade, tanto em renda quanto acesso ao ensino. Quando você tem essa turma sem perspectiva de futuro, sem esperança de futuro, é ali que começa a ruir a percepção de que a democracia é capaz de entregar o que entregava. Nos anos 50, como é que a democracia renasce no mundo? É através das redes de bem-estar social que todas as democracias, com exceção da americana, começam a construir, mas que são garantidas, essencialmente, por conta de dinheiro que vinha do fato de que tinha legiões de homens empregados como operários. A partir do momento que esses empregos desaparecem, também o dinheiro que entra na máquina pública e que pode fornecer esse tipo de serviço desaparece. Então, o problema aqui é um problema necessário de redesenhar como o Estado funciona. E redesenhar como o Estado funciona para o século XXI e não para o século XX. A gente tem uma crise de ideias em toda a direita democrática, mas também na esquerda democrática. Nós temos uma crise de ideias que nasce dessa coisa de você não enxergar. O que é um fascismo? Bem, primeiro, ele tem uma característica distinta da maior parte dos movimentos políticos. O fascismo é mais masculino do que feminino. A gente olha para tudo quanto é pesquisa, é uma coisa que a gente não identificava há décadas.
A gente vê mais mulheres de esquerda e mais homens de direita, em todas as democracias. Isto é exatamente o tipo de dado demográfico que mostra, opa, tem um fascismo aqui nascendo. A partir do momento que você tem isso, você tem que devolver para esses homens o que? A autoestima que eles perderam pela incapacidade que eles têm de sustentar a própria família. A autoestima na nossa cultura, para homem, nessa faixa de mundo, é isso, é levar dinheiro para casa todo mês para conseguir. Quando você perde isso, você perde a autoestima. Como é que você insufla autoestima de homem? Você é forte, você é bom, pega uma arma aí, bota um uniforme bacana. Aí você começa a usar essa estética mesmo da violência masculina, do corpo forte, é um bando de homens se encontrando. A partir daí, o fascismo é muito tribal, o fascismo é muito teatral. O Fernando tem toda a razão. Dificilmente a gente vai ver essa gente encamisada, como se dizia no tempo, né? Com camisas pretas na Itália, com camisas verdes no Brasil e em Portugal, com camisas bege caqui na Alemanha nazista. A gente não vai ver aquela estética, mas eles todos se uniformizam, um para se identificar com o outro. É a camisa da seleção brasileira aqui no Brasil, é o boné MAGA lá nos Estados Unidos. Todos os movimentos fascistas usam roupas para eles se identificarem como tribo. Claro, você tem que ter esse líder forte. Todo movimento fascista tem esse líder forte que ele próprio incorpora em si o ideal daquele povo. Eles são movimentos nacionalistas, mas eles são movimentos que começam com injeção de autoestima num grupo de homens que está sem qualquer tipo de perspectiva de futuro. O foco para resolver é esse. E, para resolver esse negócio, a gente precisa redesenhar toda a maneira como os Estados democráticos funcionam. Por quê? Porque a gente não consegue mais angariar dinheiro suficiente para sustentar um tipo de estado de bem-estar social como o que era possível no século XX. Não quer dizer que seja impossível um estado de bem-estar no século XXI, mas a maneira como você cobra imposto, a maneira como você entende trabalho e o tipo de ajuda que você precisa dar para grupos diferentes de pessoas na sociedade é diferente. A gente precisa reinventar o Estado democrático. O Estado democrático foi reinventado no pós-Segunda Guerra. As democracias que eram oligárquicas passaram a ser democracias em que, de fato, cada cidadão passava a ter um voto, em que você incorporava mais e mais pessoas na sociedade. São as democracias que trazem o estado de bem-estar social. A gente tem uma democracia nova para surgir ali na frente. A gente precisa começar a criar essa democracia que resolva os problemas de hoje e não os problemas do passado. Se a gente consegue dar respostas democráticas, eu acho que minha resposta está terminando por ser muito parecida com a sua, professor. Se a gente consegue redesenhar as instituições democráticas para oferecer isso, esse troço morre. Porque esse troço morre no momento que esses jovens com ensino médio e pouca perspectiva de futuro voltarem a ter perspectivas de futuro. Obrigado. Muito obrigada a todos que estão aqui. Logo mais vai ter uma mesa importante, então fiquem, porque a Feira do Livro tem uma programação muito interessante. Incentivo que participem de todos os dias. Obrigada, Fernando. Obrigada, Pedro. E convido vocês aos autógrafos dos autores aqui atrás. Obrigada, gente. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes.
O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.